In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação, a segunda meditação deste nosso percurso quaresmal que estamos realizando juntos. Espero que você tenha conseguido refletir um pouco, estudar depois da nossa primeira palavrinha sobre os vícios. Hoje abordaremos a ira, o ódio, o rancor, o nosso primeiro vício capital. E o venerável Fulton Sheen o associa a Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta palavra de Jesus na cruz encontrada no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 34. Antes de prosseguirmos para a análise, eu só queria lembrar que o objetivo dessas aulas, que não são aulas, são mais meditações, não é acadêmico. Aqui eu quero usar o mínimo do catecismo, de documentos, da própria Suma Teológica e quero focar mais no texto espiritual do venerável Fulton Sheen, aquele livro que eu apresentei para vocês, Vitória sobre os Vícios, ok? Porque esse é o diferencial desses vídeos. Já outras pessoas, em vários vídeos bons e cursos, falaram sobre os pecados capitais, sobre os vícios, citando a Suma Teológica, outros santos doutores, a própria patrística em si. Então, eu quero falar para vocês com a linguagem poética, comentando os textos do venerável Fulton Sheen, para que não seja nada pesado, para que seja realmente uma quaresma focada no espiritual. Eu creio que é um conteúdo de certa forma inédita aqui no YouTube, tá bom? Então, antes de iniciarmos, e já iniciando, o Fulton Sheen começa dizendo que há uma ira justa. Isso mesmo. Dizendo que nem toda ira é pecaminosa. Mas como assim? Como é que pode haver uma ira justa? Bom, a própria ira de Nosso Senhor diante daquela podridão que estava acontecendo no templo. Os vendilhões gananciosos estavam enganando as pessoas com suas ofertas e tudo mais. O catecismo vai dizer o seguinte, isso no número 2302. Ao lembrar o preceito não cometerás homicídio, encontrado no Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor pede a paz do coração e denuncia a imoralidade da cólera assassina e do ódio. Ué, mas como assim existe uma ira boa se o catecismo já diz que é um ato imoral, que é um pecado capital? Da mesma forma, a Suma Teológica vai definir a ira assim: um movimento do apetite irascível que nos arrasta a tirar vingança sem motivo ou contra a ordem e a razão. Então, pera lá. Existe motivo para a vingança? Não é? Eu estou colocando essas bases para que vocês possam entender onde eu quero chegar. Tá bom? Por fim, nós vamos ver mais outra passagem da Suma Teológica, sempre no Tratado dos Vícios, das Virtudes, ok? A segunda parte, onde Santo Tomás responde a uma objeção. Ele diz assim: só o pecado mortal merece a condenação eterna. Assim diz o Senhor: todo o que se ira contra seu irmão será réu no juízo. Isso é o argumento. Mas ele tem uma resposta, dizendo: o Senhor aplicou as palavras citadas à ira
como que as acrescentando aquelas palavras da lei. Quem matar será réu do juízo. Por isso, no lugar aduzido, o Senhor se refere aos movimentos da ira pelos quais desejamos a morte ou qualquer ferimento grave ao próximo. E esse desejo, se lhe acrescentar o consentimento da razão, será sem dúvida pecado mortal. Então a ira é uma paixão que é indiferente. Você irá senti-la e sente com certeza em vários momentos do dia, por vários acontecimentos. É uma paixão que está presente em sua alma, mas é indiferente. Ela será mortal se você consentir nesse desejo, se for descontrolada para ferir gravemente o próximo ou para até matá-lo, cometer um homicídio. O venerável Fulton Sheen coloca algumas condições para uma ira justa, tá? De acordo também com a palavra de São Paulo encontrada em Efésios. Irai-vos, mas não pequeis. A ira não é um pecado sob 3 condições. Se a causa da ira é justa, por exemplo, a defesa da honra de Deus, se ela não for maior do que a causa exige, isto é, se ela estiver sob controle, e se ela for rapidamente controlada. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, como diz São Paulo. Então, a preocupação desse vídeo é falar contra a ira injusta, aquela que não tem nenhuma causa justa, que é um tipo de ira e aversão contra Deus e um tipo de ódio que também é contra o próximo. Até mesmo de gente que fala de paz, mas se alegram na guerra. Nosso Senhor veio fazer uma reparação pela ira. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo é sempre também uma reparação aos pecados capitais. E em seus ensinamentos nós encontramos: perdoai-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminha com ele 2. E proibiu a vingança com seus ensinamentos. Olho por olho e dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao homem mau. Esses preceitos foram notáveis porque foi o próprio Cristo que os praticou. Nós podemos ver em várias passagens do Evangelho onde Jesus, diante de agressões, ele não reage. Por exemplo, quando queriam jogá-lo de cima de um penhasco. Ou quando aqueles porcos se precipitaram, né, para a morte, Jesus não respondeu aquelas reclamações dos donos. Então, escutem. Como Jesus reparou a ira? A reparação perfeita para corrigir a ira foi feita sobre o Calvário. A ira e o ódio levaram nosso Senhor àquela colina. Seu próprio povo o odiava, pois eles pediram por sua crucifixão. A lei o odiava, pois ela abandonou a justiça para condenar a justiça. Os gentios o odiavam, pois eles consentiram em sua morte. As florestas o odiavam, pois uma de suas árvores aguentou o fardo de seu peso. As flores o odiavam, quando traçaram espinhos para sua fronte. As entranhas da terra o odiavam, quando deram seu aço na forma de martelo e pregos. Jesus, até hoje,
é a pessoa mais odiada da humanidade. Até hoje. É um ódio demoníaco que se tem contra o nosso Senhor, contra as coisas santas. Um ódio que é um reflexo também daquilo que se passa em nosso interior. Pois quando nós dizemos, por exemplo, que odiamos a religião, é porque a nossa consciência nos incomoda. Isso são palavras do Fulton Sheen. Olha, você odeia o rico, então você é avarento e quer ser rico. Você odeia o trabalhador comum, então você é egoísta e esnobe. Mas se você odeia o pecado, então você ama a Deus. Então o problema não é o ódio. O problema não é a ira. É odiar a coisa errada que é errado. É estar irado com a coisa errada que é errado. Diga-me quem é seu inimigo e eu lhe direi quem você é. Naquele momento da cruz, que Jesus dirige essas palavras para aquelas pessoas que estavam matando, nós vemos o maior exemplo da mansidão divina. Já tínhamos visto quando Jesus foi carregado, amarrado. Nós temos hoje uma grande devoção surgindo no Brasil, graças a Deus, a Jesus manietado, ou seja, com as suas mãos atadas. A mansidão divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de mansidão que nós podemos ter. Sempre será essa a nossa oração. Jesus, manso e humilde de coração, fazia o nosso coração semelhante ao vosso. Então, ali, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, o pior pecador pode agora ser salvo, e o mais escuro pecado pode agora ser esquecido. A ira, às vezes, ela cega você. Você não sabe o que está fazendo. É tanto que depois vem aquele arrependimento de você ter falado uma coisa que não deveria, de você ter batido em alguém, ter entrado numa briga. E como esse arrependimento dói mais do que a ira em si, não é? Então, essa palavra dita na cruz nos ensina que não há limites para o perdão. A inocência divina encontrou tal razão para o perdão. A ignorância daqueles que estavam ali. Quantas pessoas hoje ignoram a Cristo? Se Deus se revoltasse e se irasse por cada pecador, a coisa em nosso mundo estaria feia. Por cada pessoa que o ignora, por cada pessoa que blasfema. Imagine se por cada cidade perversa, como Sodoma e Gomorra, Deus mandasse uma chuva de fogo. Será que nós estaríamos aqui ainda? Então, Deus se contém em sua mansidão, não é? Nós não conhecemos nada sobre o interior dos corações dos nossos próximos e ainda assim nos recusamos a perdoar. Deus que nos perdoa faz esse ato, mas nós não. Então, essas são palavras do venerável Fulton Sheen. Bom, eu estou comentando, guiando você por essa reflexão, para que você pare e pense. Por que você está tão raivoso? Por que você tem tanto ódio, tem tanta raiva? É o seu temperamento? Se for seu temperamento, se for já algo nato, é bom que se trabalhe com a mortificação. Nós vamos passar no final a parte prática de controle da ira, tá bom? Agora é a parte teórica, a parte meditativa. Olhe só como o santo continua. Por que é que nós conseguimos achar justificativas para a nossa ira contra nosso próximo e ainda assim nos recusamos a aceitar as mesmas justificativas quando o nosso próximo está nervoso conosco? Nós não aceitamos receber ordens de ninguém.
Nós não aceitamos levar reclamações. Nós sempre queremos que as pessoas nos entendam, mas nós não temos essa capacidade. Nós não conseguimos, não é? Então, a ignorância sobre nós mesmos é uma outra razão para perdoar os outros. A crítica para com os outros pode ser ruim, mas a falta de autocrítica é pior. Você não se analisa. Você só sabe os defeitos dos outros, de todo mundo. Ah, fulano me irrita porque ele é assim. Cicrano me irrita porque ele é assado. E você está irritando as pessoas por quê? Já parou para pensar quais são os seus vícios e costumes que você está irritando as pessoas? Seria menos errado criticar os outros se nós criticássemos primeiramente a nós mesmos, não é? O homem que nunca aprendeu a obedecer não sabe como andar, e o homem que nunca disciplinou a si mesmo não sabe como ser misericordioso. Não é? Por isso que nós odiamos o silêncio, nós odiamos estar sozinhos. Não queremos sempre agitação, porque entre quatro paredes, ali nós nos encontramos. Como diz o filósofo Pascal, é muito difícil uma pessoa ficar feliz dentro de quatro paredes, dentro de um quarto fechado, por causa justamente disso. Porque você se encontra com a sua miséria, você se encontra com você mesmo. E nem sempre esse encontro é bom, principalmente quando nós temos vários conflitos. Tá bom? Bom, nosso Senhor perdoou quando ele era inocente, e não porque ele mesmo foi perdoado. Assim sendo, nós devemos perdoar não somente quando somos perdoados, mas até mesmo quando somos inocentes. A gente fica procurando razões para dizer, não, mas nessa briga eu estava certo. Nessa briga eu tinha razão. Mas e a paz? E o autocontrole? É preciso também refletir nisso. Você quer ter a razão ou você não quer pecar? Você quer ter a paz? Né? Aí já é diferente. Tá? E Jesus pediu o perdão para os seus discípulos. Perdoar. É uma característica do cristão. É o perdoar. Você precisa perdoar. Não estou dizendo que isso vai te dar a capacidade, a habilidade de esquecer. Isso é outra coisa. Se você vai querer manter laços com a pessoa, se você vai querer ainda continuar conversando com ela, isso é outra coisa. Eu estou falando o perdão. Dê o seu perdão. Se você não perdoar, você não vai poder nem se confessar, porque o padre não vai te dar absolvição, porque você precisa perdoar. Você precisa. Nosso Senhor disse, não somente 7 vezes, mas infinitamente. Você precisa fazer esse ato de misericórdia com o próximo, porque você também é digno de misericórdia. Deus olha para ti e vê um miserável. Vê que você ali não é nada. E por que você está querendo exigir uma perfeição de outra pessoa? Esse é o problema. Por isso que muitas vezes nós damos brechas para a ira. Eu estou falando isso aqui principalmente dirigido a você que já identificou seu vício dominante como ira. Se você na confissão sempre leva atos derivados da ira, mas você, numa análise, sabe que o seu defeito dominante é a ira. Porque todos nós temos um defeito dominante. Tem gente que tem mais dificuldade com a gula do que com a ira. Tem gente que é mais a luxúria. Né? Então aqui eu estou falando com você que sabe que o seu vício é a ira. Seu defeito dominante é a ira. Não é? Então, pense nisso. Não é? Pense nisso. Por fim, tem esse texto. Olha, se nós perdoarmos os outros baseados no fato de que eles não sabem o que fazem, nosso Senhor irá perdoar-nos baseado no fato de que ele não se lembra mais do que fizemos. Pode muito bem ser que se ele olhar para uma mão que agora
depois de ouvir a primeira palavra na cruz, dá uma amável bênção para o inimigo, até mesmo se esqueça que esse inimigo outrora foi um punho cerrado, vermelho com o sangue da cristandade. O Fulton Sheen é maravilhoso, maravilhoso. Então, se a sua mão foi a mão que segurou o martelo para bater o prego na mão de Jesus, nos seus pés, ou foi a mão que segurou a lança para furar o seu divino coração, e agora é uma mão que abençoa, é uma mão da paz, Jesus esquecerá dos seus pecados e vai te dar a paz verdadeira, vai te dar a força necessária para vencer a ira. Lembre-se sempre, trate as pessoas que você tem algum problema, alguma dificuldade, desse modo, né? Desse modo que você finja que elas não sabem o que fazem. Finja que você tem o conhecimento, você tem a razão, né? E por isso você vai dar o perdão, vai dar a paz, porque elas estão na ignorância, na inocência, tá bom? Então o vídeo é esse. Uma dica prática para você vencer o pecado, o vício da ira, é praticar a mansidão nos seus atos. Tem gente que recomenda, conta até 5, conta até 3, né, 10, mas é aplicar essa virtude oposta, né? Então, eu diria a você o seguinte, bom, meditamos juntos, né, a respeito do vício da ira, ok, né, já sabemos tudo, tá bom? A parte meditativa. Agora a prática. Eu diria que exercícios de respiração, né, fazer a oração mental, principalmente nesses pontos, que é a meditação com a palavra de Deus, ok? Fazer a oração mental, principalmente nessa palavra da cruz, com Jesus, tá bom? E tentar esses exercícios de respiração, que não tem nada relacionado com yoga, com coisas do espiritismo, coisas assim esotéricas, mas um treino para você controlar a sua respiração, porque muitas vezes nós fazemos isso, nós perdemos o controle, a respiração fica ofegante, as mãos começam a dar formigamento, né, a adormecerem por causa de tudo isso, porque também a ira afeta essa questão nervosa do nosso corpo. Então eu diria isso, é um bom exercício você fazer a oração mental nesse ponto, nessa palavra da cruz, meditar na mansidão divina de Jesus, pedir a graça de ser humilde de coração como nosso Senhor Jesus Cristo e também exercícios de respiração. 15 minutos por dia, ou se você não consegue 15, 10 ou 5, tá bom? Algo assim que possa lhe ajudar. Deus abençoe você, salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.